Palhaço, uma criatura alegre, bonita e engraçada. Ele tem um papel de animar, porém ele acaba assustando muita gente. Você aí tem medo de palhaço? E do Pennywise você teria medo? Pra quem não sabe, o Pennywise é o nome do palhaço, do It, a coisa. E hoje então iremos contar a verdadeira história por trás dessa criatura medonha. Você sabia que na verdade o Pennywise é um alienígena macabro? E também sabia que a história foi baseada em uma pessoa ruim real? Bom galera, é isso que nós iremos ver no vídeo de hoje. Mas antes, se ainda não é inscrito, clique aqui no botãozinho vermelho, se inscreva, faça parte do nosso grupo de fodinhas. E como de costume, é claro, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! E agora, se já deixou o joinha, já é inscrito no canal, é só o Dani puxar a vinheta, bora pro palhaço. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Penis Marques. Eu ia falar Pennywise, mano. Pennywise, que eu quis dizer, pô. Opa galera, eu sou o It, Daniel Coisa. E hoje então, galera, iremos mostrar pra vocês algumas curiosidades a respeito do filme It, a Coisa. Esse filme, por mais que esteja saindo agora, ele é bem antigo e foi feito pelo mestre em história de terror chamado Stephen King, lá em 1986. Naquela época, o palhaço Pennywise era um pouco diferente, mas não deixava de ser assustador. Era macabro, psicopata. Isso porque o filme antigo era mais verídico, parecia ser mais real e com um horror psicológico. Já o filme de hoje em dia, ele tem mais animação. Não deixa de ser assustador, porém é uma outra pegada. Aquele era um horror psicológico mesmo, a gente ficava abalado com aquele porque vídeo. vinha dando um zoom, ficava parado lá assim, inchando sangue, era mano, uns negócios meio perturbador, sabe? Perturbador. O vídeo da Deep Web. A pessoa quando começava, o sangue borrando assim na pia, explodindo o balão assim, nada de sangue a ver, né, na mano? cara das pessoas. E o palhaço lá atrás assim, só olhando pra câmera. Um balãozinho assim, ó. Você é louco, me arrepio até. Talvez vocês saibam disso, mas o que pouca gente sabe, o personagem do filme possui uma história. Na realidade, o palhaço Pennywise é uma das várias transformações que a coisa pode fazer. E a coisa, galera, nada mais é do que uma entidade que tem como intuito alimentar dos medos e das fobias das pessoas. E é por isso então que no filme, para pegar as crianças, ele aparece como um palhaço. Mas a coisa também pode ter outras formas. A história diz que essa entidade não é daqui da Terra. Ela veio de fora, de algum lugar do universo. E essa coisa acordaria a cada 27 anos para justamente se alimentar dos medos das crianças da cidade de Derry, nos Estados Unidos. E como já falamos, galera, essa criatura veio lá do espaço, de uma outra dimensão. E essa dimensão de onde Pennywise veio se chama Macroverso, e seria um universo de criaturas demoníacas e criaturas imortais. A história diz que todas as criaturas que vêm desse universo são totalmente letais e são tão assustadoras que só de olhar para elas você já fica maluco. E algumas criaturas desse universo não possuem uma forma conhecida, são como se fossem luzes gigantes ou criaturas estranhas, mas que são devastadoras para a mente humana. Segundo o livro escrito pelo próprio Stephen King, a criatura acabou caindo desse outro universo e vindo parar aqui na Terra, onde ficou adormecido por séculos. E a história diz também que ele veio para a Terra em uma época onde os seres humanos nem existiam. E ele ficou dormindo até que eles surgissem, para depois atormentar eles. No caso, para se alimentar, né? Porque ele ficou tanto tempo sem acordar que ele deveria estar morrendo de fome. E depois então de ter caído aqui na Terra, ficando adormecido por um longo tempo, o primeiro despertar da coisa teria acontecido lá no século XVIII. E como ele sempre aparece na cidade de Derry, é como se a coisa tivesse feito aquela cidade apenas para se alimentar das crianças que morariam ali. Depois de um longo tempo dormindo, o Pennywise aparece, toca o terror, se alimenta e depois volta a dormir. E ele então fica fazendo esse ciclo durante vários anos. Passa 27 anos dormindo, desperta, ataca, volta a dormir e assim vai. E Pennywise assusta antes de atacar porque ele gosta disso. Ele gosta de sentir o medo das pessoas. Sem contar também que a coisa prefere as crianças com medo, pois nessa situação elas acabam ficando com um sabor melhor, segundo a própria coisa, né? Então quando o Pennywise está passando medo, assustando, mexendo no psicológico das crianças, é como se ele estivesse temperando a sua comida. E como já falamos então, galera, a coisa tem várias transformações. E a sua transformação favorita é a do palhaço, que acaba sendo muito eficaz com as crianças. Porém, essa não é a verdadeira forma de Pennywise. Ele pode ter várias, mas quem assistiu o clássico, o filme mesmo de 1900 e bolinha, sabe que ele pode se transformar nos maiores medos de cada pessoa, sendo assim um pesadelo da vida real. Como vimos nos livros e nos filmes antigos, a coisa já se transformou em um leproso, em um lobisomem, em uma múmia, em um tubarão, no monstro de Frankenstein, no Drácula e até mesmo uma criatura que parece ser uma mega barata, com a boca abrindo, tipo virando do avesso, né? Mano, medonha. É por isso então que a verdadeira imagem da coisa ainda é um mistério, por ele ser um ser cósmico, por ele ser um alienígena.
que transforma em qualquer coisa. Porém, a verdadeira imagem dele seria de uma aranha gigante. E monstro, Meio barata, bizarra, meio aranha grotesca. barata, sei lá que demônio é aquilo, mano. E o palhaço então seria apenas a mais clássica e não a verdadeira face dele. É o modo dele se aproximar dos seres humanos. Não, porque se aparecer desse tamanho aqui, ele Não vai tem assustar como. todo mundo, mano. Exato. E nos livros, então, é dito que a forma original do corpo da coisa é tão medonha que é impossível de uma mente humana imaginar. E por ele então ser um ser cósmico que veio do macroverso, você sabia que ele tem um inimigo capaz de derrotar ele com facilidade? E esse inimigo, galera, por incrível que pareça, nada mais é do que uma tartaruga. Não, a coisa não tem medo de tartaruga, mas a gente vai explicar pra vocês. A tartaruga com os elefantes nas costas. Né? A tartaruga mística com a terra plana ali, ó. Não é uma tartaruga comum, galera. Se trata de Maturin, uma entidade cósmica que é tipo o deus do macroverso. A entidade responsável por toda a criação daquele universo. Então, enquanto o Maturin é o deus da criação, o Pennywise é o senhor da destruição. E nesse macroverso, o Maturin, a tartaruga gigante, nada mais é do que o protetor de todo o mal. Ele impede que outras luzes, outros seres malignos passem do macroverso e venham para a Terra. E o trabalho então dessa tartaruga é proteger que a humanidade seja invadida por essas criaturas cósmicas. E é por isso então que em alguns momentos do filme, tanto o antigo quanto no novo, é possível ver que Pennywise tem uma luz dentro dele. Até porque ele é uma luz morta que veio desse macroverso. E segundo algumas teorias, a coisa teria o poder de abrir portais. Por isso então que ela teria conseguido fugir do macroverso caindo aqui na Terra, para assim se alimentar de meros mortais. Então deu pra entender agora que Pennywise, o It, a coisa, é um ser cósmico que veio de um outro universo, o macroverso. Ou seja, ele é muito mais do que uma criatura sobrenatural. É uma criatura de uma outra dimensão que tem o único papel de atormentar e se alimentar de pessoas. Esse então é o palhaço que temos no It, a coisa. Porém, mesmo sendo uma entidade cósmica de um universo totalmente diferente do nosso, Stephen King se baseou em um palhaço da vida real para assim fazer esse personagem. Um palhaço, galera, nada legal. A gente já falou várias vezes sobre esse palhaço aqui no canal. Porém, como estamos contando a verdade sobre Pennywise, vamos citar novamente. Quando Stephen King escreveu o clássico It, a coisa, ele se inspirou em um presidiário maluco chamado John Wayne Gacy. Acho que você já ouviu esse nome. Esse cara não era de nenhum outro universo, né? E também não se alimentava do medo das crianças. Porém, ele não era um cara nada legal e cometeu vários crimes bárbaros. Isso porque ele era um palhaço da vida real, mas também por trás era um lunático cruel, que acabou com a vida de muitas pessoas. John Gacy era conhecido como Palhaço Pogo. E durante o ano de 1970 e 1980, 10 anos, esse cara tocou o terror. Ele sequestrou e acabou com a vida de mais de 30 crianças, a maioria garotos, e John Wayne Gacy acabou sendo condenado pelos crimes que ele tinha cometido. Stephen King nunca confirmou se realmente o Pennywise foi baseado nesse palhaço maluco. Ele conta em um livro que ele estava andando tranquilamente na rua quando teve que passar por uma velha ponte de madeira. E aí ele lembrou das histórias que ele ouvia quando era criança, dos trolls, que ficavam escondidos debaixo de pontes para atacar e comer as crianças. E foi mais ou menos daí que nasceu a ideia. Ao invés de ponte de madeira, ele usou o bueiro. E ao invés de trolls, ele usou um palhaço medonho. E aí depois criou toda a história por trás daquele palhaço, que não era um palhaço, era uma criatura, que a criatura também não era o palhaço, era só uma das formas que ela se representava, que não era desse universo e que veio de um outro universo, e por aí vai. E depois então que ele escolheu o palhaço como personagem do seu filme, nasceu também a teoria que ele estava se baseando em um palhaço maligno real, que tinha atuado quase na mesma época da criação do Pennywise. Porém, a conexão entre John Wayne Gacy e o palhaço Pennywise não foi confirmado até hoje por Stephen King, mas com certeza deve ter tido uma pequena relação sim, pelo menos só pra se basear, né? Ah, o palhaço tá tocando terror, eu vou criar um palhaço que toca o terror. Aí ele também pensando assim, as pessoas também têm medo de palhaços, né? Palhaço não sei o quê, um ótimo personagem. E era um palhaço que se parecia bonzinho, É. né? Esse era um dos atributos que ele usava pra poder atacar as crianças. Tanto o Pennywise Quanto John Gacy. Ah, uma outra curiosidade interessante que poucos sabem é a respeito do gênero de Pennywise. Muitos ao ver o filme associaram ele a um gênero masculino. Tanto é que o ator que interpreta ele é homem. Porém, no livro é citado que a criatura, a coisa, acabou colocando vários ovos de onde saem os seus descendentes. Logo podemos dizer que a coisa poderia ser do gênero feminino, ou não também, né, já que é um alienígena, lá no alienígena também homem põe ovo.
Pode ser. Ou não tem esse negócio de homem ou mulher. É só um trem. E ele escolheu a representação do palhaço, porque o palhaço aqui na Terra é conhecido. É isso. Então podemos dizer também que a coisa de fato não possui gênero, já que ele é uma luz, um ET, uma baratona, sei lá que diabo é isso. Ele pode transformar tanto numa figura masculina quanto numa figura feminina. Sei lá, ele é híbrido. Mas se botou ovo, deve ser feminino. Ou, que nem você falou, talvez um homem... a luz lá bota ovo. Bota ovo, do mesmo jeito. Ou pode ser também hermafrodita e se reproduzir sozinho, não sei. E agora então, galera, vamos contar para vocês alguns dos poderes que Pennywise tem, além daquele de transformação. Ele tem telecinese, que é mexer as coisas com o pensamento. Ele também tem uma resistência fora do normal. Ele tem também super força, super velocidade, invisibilidade e teletransporte. Nossa senhora, super velocidade, invisibilidade e teletransporte. O bicho pode estar onde ele quiser e sem ser percebido ainda. Regeneração, longevidade, vive praticamente para sempre. Ele também faz transformações, ele é um metamorfo, que ele muda constantemente de aparência. Ele também tem projeção astral e também telepatia. Por isso que ele entra na cabeça das crianças. Tem uma hora lá no filme lá, que a criança ele olha e fala, meu pai tá ali, o meu pai tá ali. Depois ele faz assim a cena e fala, olha lá o palhaço assim, ó. Ó, seu pai, não tinha pai nenhum. Era ele que tava se transformando, então na cabeça da alucinação. Deu pra ver então que Pennywise, ou a coisa, é a criatura perfeita pra tocar o terror. Porque o bicho faz o que quiser. Rápido, veloz, forte, regenera, não morre, transforma. No que você tem medo, aí você tem medo do seu pai, ele vira seu pai lá pra você. É tipo o bicho papão do Harry Potter. Que se transforma nos negócios. Ele aparece, a forma dele não tem uma forma fixa, ele aparece como seu maior medo. Pode crer. E muita gente faz essa relação mesmo com Harry Potter, com o bicho papão. A galera lá do filme It a Coisa podia ter uma varinha, né? Porque era só falar lá, ridículos! Pum! Ia virar um balão. Pronto. Já era. E agora vocês podem assistir o novo filme do It a Coisa, sabendo de tudo isso. E também, se tiver mais uma paciência, tiver 3 horas aí do seu tempo livre pra assistir o primeiro, assista o primeiro que vale a pena. É totalmente diferente, você pode achar meio tosco, papapá. É meio parado, meio lento. É uma outra pegada. Mas se você querer entender a obra do Stephen King, acho que aquela lá é o que ele queria representar. Depois esse aqui virou mesmo animação, virou pop, né? Virou bem mais popular. Entendeu? Virou legal. todo mundo, né? Virou modelo. 2019. Animação, palhacinho mais bonitinho. Mas agora então você já sabe tudo e um pouquinho mais sobre a coisa, a criatura do macroverso que caiu aqui na Terra para poder se alimentar das crianças. Bom, galera, espero que tenham gostado desse vídeo, um vídeo diferente, levando pra vocês umas curiosidades sobre um filme que tá saindo agora e que provavelmente vocês nem sabiam disso. Nós só fizemos esse vídeo, galera, porque muitos de vocês pediram nas redes sociais pra gente contar a verdadeira história por trás do palhaço, ou melhor, por trás da entidade a coisa. Então, se gostou, mais uma vez, deixe seu like, também se inscreva no canal se você tá assistindo e não é inscrito. Vê se você não é inscrito, tem uma conta nova rapidinho. Se inscreve aí, pô. Se você é fã de carteirinha ou não quer perder nenhum vídeo, se inscreva, não custa nada e você vai ajudar a gente a chegar nos 30 milhões. Daqui a pouco tá nos 30 milhões, hein, galera? Também siga a gente no Instagram, Danimon Lucas Marcos, você sabia vídeos, você sabia fotos. Tá tudo aqui na tela, entra lá e aproveita e manda uma sugestão de algum vídeo que você quer ver aqui no canal. Essa do It a Coisa eu vi lá do Instagram, então mande alguma também se você tiver mais. Assista outros vídeos do canal, faça uma maratona, aproveite pra ver todos os vídeos que você ainda não assistiu. Tenho certeza que tem um monte. Então ficamos por aqui, isso tudo, pessoal. Valeu!